Paz, meus queridos, com muita alegria que damos início hoje mais um Palavra Cast. Estou aqui hoje com um convidado muito especial. Iremos receber aqui o apóstolo Paulo da Assembleia de Deus. Seja muito bem-vindo, meu querido. Amém. Que Deus abençoe. Prazer é meu. Pastor Ivan, uma honra estar aqui com o senhor, compartilhando aqui algumas histórias de ministério. Tenho certeza que vai ser bênção e vai edificar muitas vidas, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado e engrandecido. Antes de mais nada, eu quero só deixar um versículo de referência aqui e já vamos ouvir, porque com certeza, fique atento que você que está ao alcance da nossa voz, fique atento que Deus tem uma palavra no seu coração. Deus irá edificá-lo nesse dia através do testemunho de vida e fé do apóstolo Paulo. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de João 8, versículo 32, que diz assim a palavra do Senhor: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo chave, fundamental. Sabemos que a palavra de Deus é essa verdade que liberta. Com certeza o senhor vai falar um pouco da sua trajetória de vida e fé. O senhor é um apóstolo, casado, tem 4 filhos, líder de uma igreja. É, fala um pouquinho para nós aí da sua trajetória, como começou tudo isso. Fala um pouquinho lá do início da sua conversão, o que impactou a sua vida, como você conheceu Jesus. E essa palavra é poderosa. Amém. Querido, graça e paz para todos, amigos, irmãos em Cristo Jesus, todo ouvinte que estão nos assistindo agora. A minha história de fé, ela começou no ano de 1999. Ali a gente começamos a trabalhar, ali fazendo a obra do Senhor, muito culto no lar, né? Nosso ministério cresceu dentro de uma garagem. Nosso ministério cresceu dentro de uma garagem, através de oração, de cura, libertação. E ali o corpo da igreja foi crescendo, né? Foi crescendo. E até então a gente precisou de um espaço maior para acomodar o povo ali, né? Então, assim, nessa época, o Senhor já tinha falado já, né, que o chamado era grande, o povo ia chegar, mas nem tudo é como a gente quer, né? Sabemos da responsabilidade, Sim, sabemos do fardo, de tudo isso, a gente sabemos de tudo isso. Se eu falar para os amados irmãos que foi só flores, eu estou mentindo, né? Mas espinho, é, decepções, afronta, né? No meio da nossa caminhada a gente vai encontrar muito isso, mas a Bíblia nos ensina que a gente tem que manter a fé e o foco, né? E é isso que eu mantenho, o foco e a fé até hoje, para a honra e glória do sim. Senhor. Foi aí a gente foi crescendo como obreiro, depois veio o presbitério, depois do presbitério eu fiquei 5 anos no Ministério do Belém, Sim, São Paulo, numa congregação com 300 membros. Aí de lá para cá, o Senhor, glória a ele Deus. começou falando conosco, comigo, com a minha esposa, né, que o Senhor ia tirar nós dali, que o nosso tempo já tinha terminado já. Olha lá. Segura aí, segura aí. Você começou lá em 99, vamos aproveitar e detalhar melhor, que com certeza a gente vai arrancar mais coisa aí nesse senhor, muita coisa boa tem aí para o senhor falar. Em 99 foi quando o senhor conheceu Jesus ou quando o senhor começou o ministério? Começou o ministério. O ministério. Mas o senhor conheceu Jesus antes? Comecei antes, aos 13 anos de idade. Olha Deus. Aos 13 anos de idade. Nossa, que maravilha. Então você foi um adolescente que encontrou Foi, com Jesus, foi. Jesus te encontrou e você seguiu adiante e Deus selou essa promessa chamada ministerial. Sim, Então, no ano de 90 e 99. 99 foi quando o senhor começou Já. a vida ministerial. Já ministrar e pregar, já, né? Já. Aí já era um obreiro, um Já. cooperador, e Cooperador. depois foi ao presbitério. Foi o presbitério. Aí, Glória a Deus. aí depois a gente começou, né? Trabalhar com o reino do Senhor, né? Dirigir campanha, dirigir culto, servir ceia, tudo isso que a gente já começou, já os pastores já começou a nos ensinar, discipular, na verdade, né? Sim, sim. Discipular, Teve um né? preparo. Um preparo, né? Formação de obreiro, né? Então a gente já começou já,
focar naquilo que a gente quer de verdade, né? Muitos são chamados, né? Mas poucos são escolhidos, né? Então, o chamado, ele arde no nosso peito, né? Fazer a obra de Deus, aquilo que você ama, aquilo que você quer de verdade, é trabalhar com vidas, ganhar vidas, Sim. né? Edificar vidas, entendeu? Quantas vidas chegaram abatido, chegaram tristes, chegaram cabisbaixo, querendo largar tudo, tirar até a sua própria vida, se cortar, entendeu? Então, aí foi aonde que eu falei assim, eu não, Jesus falou fortemente ao meu coração, né? Para a gente fazer o ID do Senhor, como a igreja de Atos, Apóstolos, capítulo 2, verso 1 diante diz, né, que a igreja primitiva estava todo mundo reunido em um só propósito. Então, quando a gente fala de um só propósito, a igreja de Cristo, hoje, ela tem que estar Sim. debaixo do propósito. Se você não está debaixo do propósito, não tem como a igreja dar seguimento à obra do Senhor. O senhor Então, falou um versículo-chave aí, e outro assunto muito relevante em seguida. Muitos são chamados e poucos escolhidos. De fato, esse versículo é um versículo muito chave. é, E sabemos também que o modelo da igreja é a igreja primitiva, que exatamente, foi quando tudo começou ali. tudo começou. Tudo começou, então, muito bom ali. É inspirador tudo isso, né? A É. Bíblia, ela é poderosa, É né? poderosa. É onde que eu volto lá atrás, onde a gente começou com a oração, né? Numa garagem. Então tava todo mundo debaixo de um só propósito, entendeu? Tava todo mundo só debaixo de um propósito. Então o meu Tudo em pastor, comum, no partir do pão, do tudo. isso, Bem a isso, igreja apostólica mesmo. exatamente. A nossa igreja é uma igreja apostólica. Sim, Posso afirmar que é uma igreja apostólica, uma igreja avivada, né? Não desmerecendo algumas denominações, nada disso, entendeu? Cada um tem a sua forma de trabalhar conforme o Espírito Santo de Deus ele coloca no nosso sim, coração. a Bíblia ela é É, bem clara e dizer que existem vários ministérios, e quem habita é o Espírito Santo que é, e, enfim, que sim, move, né? sim, Existem vários ministérios, mas é o mesmo Espírito. Então, fica verdade. tranquilo que é Deus que está nesse negócio aí. Amém. Glória a Deus. Quando falamos de João, a Bíblia diz, e eu vou mais adiante ainda, no livro de Segunda Crônica, capítulo 7 verso 14, né? Que Deus, quando ele fala para o seu povo se humilhar perante Jesus e buscar a face dele, né? Ele não está falando para você se humilhar para o homem, ele está falando para você se humilhar para Deus, né? A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu e da terra a sua súplica, tá certo? Aquilo que você almeja, aquilo que você depositou no Senhor. Entendeu? Então, um trabalho traduzindo para o dia de hoje, o povo ele tem que entender esse texto da Bíblia Sagrada. Então, muitos falam assim, não, mas por que eu vou ter que humilhar? É um meio vergonhoso eu dobrar meu joelho perante o povo, perante a igreja, quando você chama o povo, tem alguém no nosso meio que já aceitou Jesus, não aceitou, quer aceitar, quer se reconciliar com o Senhor, quer reatar aliança com o Senhor. Tem alguém, de repente tem aquela pessoa, mas fica aquilo preso. Você entendeu? Fica aquilo ali. Ele quer ir, mas algo está impedindo ele de ir até a frente. Então, isso é por intermédio da oração, é por intermédio da consagração, do jejum. Então, isso a gente deposita tudo isso e o nome do Senhor é glorificado. Imagina só, você está no trabalho e tem que ter vidas. Vida tem que ser Sim, convertida, sim, com certeza. né? Então, o trabalho em si, ele tem que ter, resgatar vidas que tá amarrada, que tá ali no fundo do poço, tá nas trevas, tá acorrentada, entendeu? Então, é por intermédio dessa palavra, porque a palavra é uma só. A palavra só tem só um endereço. Não, Sim, ela não corta de dois lados, é um endereço só. Então, por isso que o livro sagrado da Bíblia, ela é muito clara, entendeu? Então, por isso que eu falo, hoje você pode ler milhões de livros, tá? Mas a única palavra que ela não sai do foco é a Bíblia. o texto que nós lemos em referência aqui, e deixou bem claro, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o senhor trabalha muito aí na área de libertação de vidas, vidas que chegam destruídas, e através do seu ministério tem impactado vidas, e vidas têm sido transformadas desde o começo. O senhor está falando que começou tudo numa garagem. Então é uma história muito bonita, né? É, Glória a tremendo, Deus. tremendo. Muito, muito lindo. Quando a Bíblia fala assim, conhecer a verdade vos libertará, é você se entregar para Cristo. Sim, Você se entregar.
não você voltar para trás. Aquilo que você cometeu lá atrás, esquece. O Senhor, ele já passou uma borracha, já agora você vai seguir agora um novo capítulo, Uma nova uma vida. nova vida agora, entendeu? Né? Mas é lógico, no meio da nossa caminhada que a gente vai, a partir do momento quando você fez uma aliança com Cristo, tá certo? Você se tornou uma nova criatura, ok? Porém, o inimigo ele vai estar sempre no seu ouvido, falando que você não vai conseguir, falando que você não vai mais adiante, certo? Mas a Bíblia vai nos ensinar no livro de 1 Samuel em diante, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que a história de Davi é muito clara, traduzindo para o dia de hoje. Esse menino era um menino que foi abandonado, vamos dizer assim, isolado, jogado no pasto para cuidar de ovelha. Mas a história vai dizer que esse menino ele estava sendo treinado num pasto, porque já estava preparado o cenário para ele. E esse cenário que estava preparado para ele, muitos queriam esse cenário, mas não é como a gente quer, mas sim como Deus determina. E o Senhor já tinha determinado e conhecido, Deus já conheceu já as características e o coração daquele menino. Porém, a história vai dizer que esse menino, em nenhum momento, ele envergonhou o nome de Jesus. Observa o texto que no meio da caminhada a gente vai se deparar com muitas coisas. O que, por exemplo? O menino, ele se depara com urso, ele se depara com leão, ele se depara com gigante, e é assim no nosso meio, no nosso cotidiano. Se a gente for ver, analisar o texto da Bíblia Sagrada, você vai ver no nosso meio, quando a gente acorda, quando Sim, a gente começa a caminhar, quando a gente começa a falar de Cristo, sempre vai vir alguém para querer você colocar para baixo. Mas Deus ele está sempre dando estratégia para mim e para o povo da igreja, que você não está só, você não vai, além de você não estar só, o Senhor está do seu lado. Observe que ele vai colocar anjo à direita, anjo à esquerda, anjo à sua frente e anjo à sua retaguarda. Você está coberto e isso é muito profundo. Isso aqui é um texto traduzindo para o dia de hoje que impacta muitas vidas. Quantas vidas estão aí isolado, preso, sim, acorrentado, deprimido, que não tem mais expectativa nenhuma de vida, até tenta tirar sua vida e sempre Deus envia um anjo, esse anjo para lá ir de encontro com essas sim, pessoas que estão ali precisando de uma palavra. Um abraço muda sim. todo o roteiro, Com certeza. Eu costumo dizer que um abraço faz toda a diferença. né? Impacta. Impacta Né? com certeza. E isso é muito E o importante. senhor falando aí, apóstolo, eu analisando a sua fala, e podemos ver que Deus não escolhe os capacitados. Você que está nos ouvindo, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Davi era o menos provável, mas só que Deus estava vendo ele lá por detrás das ovelhas. Isso, as É, ovelhas os malhadas. irmãos dele eram muito capacitados, homens guerreiros. Guerreiro. Mas Deus ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E eu tenho certeza, apóstolo, que através desse podcast, no dia de hoje, Deus está capacitando os seus escolhidos para uma grande obra na terra. Deus, ele está capacitando os escolhidos. Então essa palavra é muito forte, poderosa, assim como impactou a sua vida. Vidas estão sendo impactadas hoje através desse testemunho que o senhor está contando aqui. Amém. Dessa trajetória. É Isso é forte. muito forte. Glória a Deus. Esse texto ele me chama muita atenção. Aos 13 anos de idade, aos 14 anos, aos 15 anos, aos 16 anos, aos 17 anos, quando eu estava em São Paulo, ali na Liberdade, ali o Senhor ele falou fortemente comigo. Então, aí da Liberdade de São Paulo ali, aí eu tive que morar em Diadema, ali na Avenida CUPC. Sim, Ali eu tive outro encontro com o Senhor muito grande. Por quê? Porque ali é um bairro, uma comunidade que tem muitas vidas, precisa ser evangelizado, trazer a palavra de Cristo para aquelas pessoas. Até então, quando eu se deparei com meu amigo, hoje ele não está mais aqui na terra, né? Mas o Senhor recolheu ele e eu fiz a minha parte como servo de Deus. Lancei a palavra para ele, ministrei para ele, preguei a palavra para ele, para a casa dele, para a família dele. Porém, ele não deu ouvido, né? Mas a sua parte você fez como servo de Deus, né? Então, ali começou mais um novo capítulo. E esse capítulo foi o quê? Resgatar vidas. Saindo dali, a gente foi para São Miguel Paulista. De São Miguel Paulista,
a gente veio para o ABC. Aqui no ABC foi aonde que o Senhor falou assim, não, aqui você vai ficar por aqui, e aqui a gente vai mudar todo o roteiro que passa na sua mente, que passa no seu cotidiano. Sim, Então ali foi aonde começou, onde a gente abriu a nossa igreja, com CNPJ, tudo registrado, tudo regulado, tudo certinho, como a Bíblia nos ensina. E sim. hoje nosso ministério ele vai fazer 7 anos. Glória a Agora em Deus. outubro ele faz 7 anos. A nossa igreja chama a Igreja Assembleia de Deus Avivamento Ministério de Santo André. Glória a Igreja é Deus. uma igreja independente. Eu, como sou pastor presidente Amém. da igreja, juntamente com a Bispa Edjane, é muito importante citar o nome dela. Por quê? Sim, Porque é por intermédio da vida dela, né, que hoje, né, uma mulher de oração, uma mulher que está sempre ali buscando, juntamente comigo, e eu só tenho só que agradecer a Deus por ter colocado uma intercessora, e essa intercessora, né, juntamente com o círculo de oração, né, que é a coluna da igreja, sim. né? Então eu só tenho só que agradecer a Deus por tudo que ele tem feito e vai fazer no nosso meio. Então, quando falamos de promessa, a promessa que o Senhor fez comigo foi muito linda. Quando eu preguei numa vigília aqui em São Mateus, depois Sapopemba, aos 19 para 20 anos, Esses dias, né? Esses dias. esses dias. Então, foi muito Glória a impactante. Deus. Um pastor amigo meu, né, que hoje ele dirige igreja aqui em São Mateus, e ele acreditou muito, né, no meu chamado. E eu falei para ele que eu ia só visitar, né? Porém, quando eu visitar a igreja, você vai cooperar, Sim, sim. né? Até então, que o pregador que ia ministrar não foi. Aconteceu um imprevisto, e nesse imprevisto ele falou: "Não, já que ele não vem, você vai pregar". E eu falei: "Não, não tem como eu ministrar agora". "Mas por quê?". Eu falei: "Não, vai". Eu falei: "Não, não preparei nada, entendeu? A gente tem que preparar tudo, né? Um sermão, deixar tudo preparado". "Não, o Espírito Santo de Deus ele vai te usar". Então, no meio do decorrer da vigília, a gente ministrando ali, o Senhor, ele curou e batizou. Imagina só, você está ministrando uma palavra do Senhor, o Senhor batizar 7 jovens com o Espírito Santo. Glória a Deus. Quem faz isso? Ele mesmo, não tem outro. Né? Então, tipo assim, a obra de Deus, ela é muito clara, ela é muito real. Quando você se entrega para o Espírito Santo de Deus, mesmo você não preparando nenhum sermão, você pode até preparar, mas quando você vai ministrar aquele sermão, o Senhor ele muda todo o roteiro. Então, isso aqui que eu estou falando não é só comigo, é com vários pregadores que acontece isso. Você entendeu? Quando você começa a ministrar o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele muda tudo. Entendeu? E ali foi sete Ah, almas batizadas com o Espírito Santo, e fora os demais que o Senhor, que voltou para Cristo, reatou a aliança com então Cristo. houve salvação e batismo com o Espírito Santo. Isso, Então Deus tem marcado o seu ministério com batismo com o Espírito Santo, salvação, libertação também isso, e cura. isso. Glória a Deus. Então você vai Quando- contar para a gente um pouco sobre isso daí. Conta um pouquinho assim, como que foi quando você conheceu Jesus, tudo mais, você foi batizado com o Espírito Santo, os dons, como foi tudo isso? Conta para a gente aí, para quem está nos ouvindo eh, Amém, sobre isso. amém. O meu encontro com o Senhor foi num congresso na nossa igreja, né? Ali, o batismo com o Espírito Santo. Sim, Um congresso, e nesse congresso ali a gente estava todo mundo focado, o grupo todo, né? E ali veio o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor começou, os jovens, todo mundo louvando, todo mundo glorificando o Senhor. Porém, eu estava sentado, igual estou aqui na cadeira lá, né? E ali veio uma voz muito nítida no meu ouvido, entendeu? E falou: "Levanta". E nisso, quando ele levanta, eu levantei. Quando eu levantei, eu vi claramente assim, vamos dizer assim, claramente, uma nuvem branca, entendeu? E ali, quando eu vi aquela nuvem, eu vi algo me puxando para o altar, falando assim: "O seu lugar não é aí sentado, é aqui no altar". Até então que o pastor veio até a mim, me abraçou, disse quando me abraçou, aí eu não vi mais nada, eu fui tomado pelo Espírito Santo. meu Deus.
Aí foi tomado pelo Espírito Santo. Nisso, não só eu, mas o jovem que estava todo ali na frente do altar, a nave da igreja e o altar. Todo mundo ali foi, vamos dizer assim, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Então o negócio foi muito, muito impactante e ali marcou muito, não só a minha vida, mas de jovem também, muito jovem, trabalho com jovem também, né? E o jovem, ele tem visto isso, o cuidado, o zelo que a gente tem, né, por vidas, aqueles que querem de verdade, né? Porque não adianta você falar assim, não, vamos, não, você tem que querer, né? Se Sim. esforçar, dar o primeiro passo e o Senhor já começa a trabalhar. Rapaz, então foi um encontro de jovens ali, cheios do Espírito Santo. E ali o senhor de repente viu a glória de Deus e Deus já estava te levando para o altar, pelo que eu vi aí. O senhor Foi falando aí que o seu lugar é no no altar. altar. Então, com certeza, o seu futuro ministério estava sendo traçado ali, Já, pelo já. fogo da presença de Deus. Foi muito forte, entendeu? Foi muito forte. Até então, depois disso, desse episódio que aconteceu, entrou um rapaz na igreja. E esse rapaz, quando ele entrou dentro da igreja, ele sentou na última cadeira. Quando ele sentou na última cadeira, todo mundo ficou com medo, ficou assustado desse rapaz. Até minha esposa ficou assim, meio com medo, né? Vamos dizer assim, né? Que nunca viu aquele rapaz. Ele entrou dentro da igreja e sentou no último, na última cadeira. Até então que minha filha estava tocando, né? Ela estava tocando e ele falou assim: não, só quero ver só aquela moça tocando, só isso, né? Depois que tocou tudo, ele ficou lá e ele não ficou quieto, certo? Para escutar a palavra de Deus. Até então eu desci do altar. Quando eu desci do altar, dei um abraço nele, falei para ele: você vai ficar aqui, escutar a palavra do Senhor, você vai ficar quietinho? Ele falou: não, vou. Mas eu preciso falar com você depois. Ele falou desse jeito. Eu falei: não, tudo bem, a gente conversa, não tem problema. Aí depois ele me chamou de novo, nisso eu desci do altar. Quando eu desci do altar, ele falou baixinho no meu ouvido, e ele falou que estava pronto para tirar uma vida de uma pessoa. Meu Deus. Aí eu falei para ele não fazer isso. Aí ele levantou a camisa, nisso que levantou a camisa eu já vi já que ele estava armado, né? E eu lá no altar comecei a clamar o nome de Jesus, orar, e depois ele veio até a mim e ele começou a se aquebrantou, na verdade, chorando, né? Aquela maldade que estava na mente dele, o Senhor jogou por terra, né? E o nome do Senhor foi glorificado. Até então que depois, quando terminou o culto, ele me levou até a casa dele, orei pela casa dele, aquilo que ele falou que estava, que o inimigo já tinha preparado na mente dele, o Senhor jogou por terra. E ele voltou para os caminhos do Senhor. Meu Deus, que coisa linda. Testemunho marcante. Então, isso na prática, né? Hum. Ah, Pai do céu, misericórdia. Mas Jesus continua libertando, né? Continua, Jesus continua, continua salvando, continua. né? É tão, Jesus continua batizando com o Espírito Santo, não tenha dúvida disso. O poder de Deus que liberta está aqui na tarde deste dia. E, é tão marcante que quando eu preguei numa vigília no Eldorado, no meio da ministração, o demônio tomou uma criança com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade. A criança ficou possuída, os demônios, o Exu Mirim, tudo, se possou sobre ele. E a criança ficou daquele jeito, querendo tirar a concentração da palavra do Senhor. Até então, o povo não estava entendendo, pensando que o menino estava querendo chamar a atenção, vamos dizer assim, dos pais, né? Mas não. Até é, então, quando eu era a cheguei, manifestação de demônios. isso, quando eu cheguei perto da criança, ele já deu grito já. Ele já deu grito, já começou já querendo fazer a arruaça. Até então que Deus deu autoridade, né? E essa autoridade é você chegar, expulsar e jogar por terra. Quando eu expulsei, né? Os demônios que estavam nele já passou para a mãe. Da mãe já passou para a irmã. Da irmã já foi passando para um e para outro. Imagina só, você está pregando numa vigília com mais de 300 pessoas, daqui a pouco parece que é, veio aquele vento, caiu tudo, um monte de demônio. Quem estava lá a primeira vez nunca tinha visto uma coisa dessa. Meu Deus do céu. O negócio foi surreal. Então quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando Deus está quando o Espírito Santo de Deus está dentro da casa, nenhum tipo de demônio, Exu Mirim, Tranca-Rua, Preto Velho, Maria Mulão, nenhum tipo de demônio vai
atrapalhar o trabalho do Senhor. Não vai. Porque Jesus já joga por terra A tudo. Bíblia, a Bíblia ela é bem clara em dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Então pode levantar o demônio que for, a potestade que for, a legião que for, mas no poder, na autoridade do nome de Jesus, ele tem que sair, ele não permanece no ambiente. Não, não Ele permanece. pode, ele pode vir querer, né? Aparecer, fazer a graça dele, a artimanha dele, mas só que nós sabemos que no poder, na autoridade do nome de Jesus, porque Deus nos chamou, para que vidas possam ser libertas através do poder do Evangelho, do poder da palavra de Deus, como a gente leu esse texto aqui da palavra de Deus, e, e a palavra de Deus ela continua libertando vidas. Apóstolo, tem pessoas que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir, que precisam ser libertas, e com certeza serão libertas pelo poder do nome poderoso de Jesus. Esse testemunho, vidas serão impactadas, porque o inimigo, ele tenta contra a igreja de Deus, mas a igreja de Deus, eu costumo dizer uma coisa, apóstolo, ela continua firme e forte. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas a igreja ela segue triunfante. O inferno ele não consegue para a igreja. Não, É, não. é coisa linda, né? Fala a verdade, apóstolo, que coisa linda. Tremenda. Ele vem por um caminho, por certo, ele tem que bater em retirada. Tem que bater retirada. Porque o sangue do Senhor tem um poder, É, né? Então isso é muito... ele quebra o arco, corta Corta a a lança, lança. queima os carros no fogo, né? É, Ele continua libertando. continua. Continua libertando. Deus, ele é maravilhoso. Essa palavra aqui, ela é forte, é poderosa Forte. demais, né? É, só o Senhor, né? Glória, estamos sentindo Jesus está conosco aqui, viu? Tá. O Espírito Santo de Deus. Senhor dos Exércitos está conosco nesse dia, não tenha dúvida disso. A Bíblia diz, Glória a onde Deus. tiver um ou dois ou três reunidos em seu nome, aí ele se está presente. É Eu creio a multiforme graça de Deus que opera em nós, né? só ele mesmo. É, Só o esse é Espírito Santo de o poder Deus. do Evangelho, né? É, Bom, o apóstolo Paulo, né? Diz, o apóstolo Paulo da Bíblia diz, né, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. é. Então ele continua ainda. Não parou, né? Não, imagina. Eu costumo dizer, enquanto nós estiver aqui na Terra, nós vamos passar por diversas experiências. Experiência que vai nos levantar cada dia mais, entendeu? Porque o dia que nós estamos vivendo aqui na Terra é uns dias difíceis. Porém, a gente tem que se apegar com o Senhor cada dia mais. Se a gente for olhar pro o que está acontecendo no mundo geral, para mim não é novidade. Para mim não é novidade, porque a Bíblia ela é bem clara, ela deixa muito claro o que está acontecendo, Sim. não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Tem lugar que você não pode falar de Jesus. É o cumprimento da palavra, né? Então, isso aqui para nós não é novidade. Tem lugar que você não pode louvar, tem lugar que você não pode ministrar, entendeu? Então, tem muitos que falam assim: não, mas eu quero fazer missão, eu quero pregar, eu quero ir para fora. Mas será que isso é o chamado que você quer mesmo de verdade? Porque muitas das vezes tem muitos lugares aqui no Brasil que precisa ser evangelizado, tem muitos lugares aqui no Brasil que precisa trazer as boas novas. Eu falo isso com experiência, né? Quantos lugares eu já saí, já fui, né? Fazer a obra de Deus. Tem lugares que não tem nem luz, não tem nem a água encanada, Você já teve entendeu? outros estados, outros Sim, locais, levando a palavra de Deus? sim, entendeu? Então os lugares que me chamou mais atenção foi o Maranhão, eu fui para o Maranhão, depois eu fui para Pernambuco, Recife, né? Pernambuco, eu já tive Pernambuco. Então é uns lugares assim, no Pernambuco, onde foi que chamou a atenção também foi as usinas, né? As usinas que lá chama de engenhos, né? Que é um lugar que trabalha, porém é um povo muito cativo, um povo carente, né? Que eles se dependem daqueles canavial, eles trabalham ali, eles se dependem dali, o alimento deles sai dali, entendeu? Então é um lugar muito carente, né? Então hoje, quando eu fui para lá, no meu tempo, lá na hora do culto, você precisava ver.
não tinha nada de o que tem hoje, entendeu? Então isso, mas a presença do Senhor se manifestava muito. É surreal, vou falar para você. Muito, se manifestava muito, né? Se você for analisar hoje, quantas e quantas igrejas hoje você vai, a igreja está cheia, porém você não vê ninguém sendo batizado com o Espírito Santo, você não vê renovo do Espírito Santo, você não vê nada disso, entendeu? Do mesmo jeito que a pessoa entra, ela sai. Então, se você foi para a casa do Senhor com um objetivo de buscar, de Sim. renovar suas forças, você vai renovar suas forças. A partir do momento quando você abrir o seu coração, abrir a sua mente, Sim, sim, com você já certeza. começa já, entendeu? Agora, quando você entra fechado e sai fechado, não tem como o Espírito Santo de Deus se manifestar na sua casa, na sua família, no seu meio. Não tem como, entendeu? Então, isso é uns momentos marcantes que tocou, né? Não só lá, mas aqui em São Paulo também, Cracolândia, né? Quantas comunidades eu já entrei, Ah, né? você já esteve na própria Cracolândia trabalhando ali, pregando no meio deles? Já, já. Conta pra gente um pouco dessa trajetória aí de... Ali é só Isso é para um quem evangelismo urbano, isso aí é, tem que a- ter coragem. tem que ter coragem. Ali é só para quem tem coragem e está preparado, entendeu? Porque muitas das vezes até amigos meus que estavam comigo, né, na hora de orar, né, os demônios se manifestou e não expulsou, envergonhou ele, né? Então ele ficou muito, passou mal, ficou 15 dias acamado na cama. Por quê? Porque não estava preparado para ir para a rua. Então, para você ir para a rua hoje, você tem que ter um preparo. Você tem que ter um preparo, um revestimento, tá certo? Por quê? Porque você vai lidar com potestade, entendeu? E isso, quando ele vem, não vem para brincar, ele vem para te derrubar mesmo, Sim, para sim. deixar você isolado mesmo, entendeu? E quando eu fui buscar aquele amigo meu, né, ele estava na Cracolândia, ele trabalhava comigo por um tempo, trabalhou 2 anos, e a mãe Sim. dele me procurou juntamente com a família, e eu falei, não, a gente vai. Até então ele já tinha já empenhado o carro dele na biqueira. Meu Deus do Foi. céu. O carro dele já estava. O povo ali do movimento, ali do tráfico, ali já tinha determinado já. O carro já estava empenhado, não ia devolver mais o carro, né? Então aí eu fui lá, orei por ele, conversei com o pessoal lá do movimento, né? E ali, juntamente com a irmã, ela foi, pegou o carro, levou, né? E quando eu tirei a roupa dele, né? A camisa dele, tudo, a barba, o corpo dele estava todo queimado de bituca de cigarro, Meu Deus do céu. entendeu? Então isso ali É uma marcou vida escravizada pelo pecado, pelo vício das drogas. das drogas. Ele estava amarrado, estava acorrentado ali, entendeu? Ele não enxergava. Depois que eu orei por ele, ele voltou em si e ele falou: "O que que você está fazendo aqui?" Entendeu? Porque ele se sentia envergonhado naquela situação ali, entendeu? Eu falei, não, fica tranquilo. Do mesmo jeito que você está aqui hoje, né? Eu creio que Jesus vai te libertar, você vai sair dessa vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele não pratica mais esse ato, tá limpo, tá livre, tá na igreja, Foi liberto pelo poder do nome de Jesus. tá limpo, tá liberto, tá casado, tem 2 filhos, tá na igreja. Quem faz Glória. isso? Isso não tem preço, né? Glória a É Deus. só Deus, entendeu? Então, aí tem hoje o povo, né, num contexto geral, fala assim, não, mas hoje eu não tenho oportunidade de fazer a obra do Senhor. Hoje eu queria uma oportunidade para entrar dentro da igreja, do hospital, do cárcere, fazer um trabalho social, vamos dizer assim. Então, para você ter para você entrar dentro do presídio, primeiro, você para entrar dentro do presídio, você tem que ter um chamado, certo? Você tem que ter um capelão, você tem que ter um estudo, você tem que ter É, uma forma. além do chamado, o É, senhor falou algo muito fundamental e chave, que é o preparo, é o né? preparo, As assim. pessoas têm que entender isso. Não é só a boa vontade, né? Deus ele te chama, ele te capacita para depois te enviar. Então tem essas etapas. Sim, Não tem como você já chegar e ir para a linha de frente. Você vai estar ali observando, aprendendo. Então é fundamental o que o senhor falou aí. O pessoal que gosta de visitar presídio e tal, tem que fazer uma capelania, tem. prisional. Não. Se hospital, capelania hospitalar e assim por diante. Eu Né? lembro quando o professor falou para mim assim: você pode até entrar, mas eu não garanto que você vai sair. Você entra para fazer um trabalho lá no cárcere, porém eu não te garanto que você vai sair.
Eu não sei qual é a forma, a abordagem que você vai abordar lá dentro, entendeu? A cela, qualquer ala, entendeu? Tudo isso, eu não sei qual é a área que você vai estar lá, entendeu? Eu não sei disso. De repente você vai lá e não sabe como orar, não sabe como falar, como ministrar para eles lá dentro lá. Porque se você for analisar ali dentro, 80, vamos colocar 80, 80% do povo que está ali são tudo conhecedor da palavra de Deus. Entendeu? Filho de pastor, filho de pastoras, presbítero, evangelista, Sim, sim. pastor. Tem um monte lá dentro lá que cometeu um ato, porém ele está pagando por aquele ato. Segundo, né, a Sim. autoridade da terra, né, que ele cometeu, ele tem que pagar. Né? Ele, tá cometendo, ele cometeu um ato, ele tem que pagar. Entendeu? Se você for ver dentro da palavra do Senhor, como eu citei aqui no texto da Bíblia Sagrada, Saul ele cometeu um ato e ele pagou por aquele ato. Isso é normal, Sim. entendeu? Ele cometeu. O povo escolheu, o povo pediu, né? Até o próprio filho falou para ele, pai, o que o senhor está fazendo? Isso não pode fazer, o senhor não pode fazer isso, pai. O senhor tem que ser um exemplo. E ele não deu um exemplo. Na minha frente, na sua frente, ele era uma coisa. Quando nós virava as costas, ele já estava tramando já, entendeu? Então, hoje, você tem que ser bem claro, focar naquilo que você quer de verdade. Se eu chamar de evangelizar, então você vai ser um evangelista. E a Bíblia fala, é bem claro em dizer, o que que a Bíblia diz? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado daquilo que não tem que se vergonhar. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, aí entra o preparo que nós estamos falando aí. É, apresentar-te a Deus aprovado. Então, ou seja, Exatamente. se capacitar, se revestir, buscar, né, não só o batismo com o Espírito Santo, mas buscar com excelência os dons, os frutos, a leitura diária da palavra de Deus e se preparar para exercer o seu ministério e a sua chamada, para aquilo que Deus te chamou. O que o senhor está falando aí é fundamental para quem está chegando agora se capacitar, não é isso? Exatamente. Então, isso é fundamental, a capacitação para que possamos exercer. Pode ser mas tem que ter um preparo para seguir adiante, fazer com excelência. Que Deus quer que nós façamos o melhor, né, na obra dele, com Sim. excelência. Então, apóstolo, continuando aqui, dentro da capacitação ministerial, eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui. Com certeza, né? A sua família participou aí desse preparo, dessa chamada que Deus te chamou para apóstolo, para pastorear uma igreja, conduzir o ministério. Como que foi os desafios e o apoio da sua família dentro do seu ministério? Fala um pouquinho para a gente. É, o desafio foi muito grande. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, é, focar no reino e focar também na minha casa, né? Então, eu tive o apoio da minha família, né? Minha esposa, meus filhos, né? Foi que me apoiou e me apoia até hoje no ministério, porque sem eles eu não conseguiria chegar onde eu cheguei, Sim, entendeu? Então eles são, vamos dizer assim, a minha base, né? Da, da igreja, entendeu? Então os desafios foi muito, 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 muito grande. Teve um momento que eu vou ser bem sincero, teve um momento que eu falei assim, eu não cortar, entendeu? Porque a responsabilidade é muito grande, né? Trabalhar com vidas não é fácil. Trabalhar com vidas não é fácil. sim. Porém, o Senhor, ele deu, foi dando estratégia, foi dando sabedoria, como entrar, como sair, entendeu? Então, isso foi me fortalecendo cada dia mais. E buscando, orando e pedindo sabedoria para Deus, né? Como lidar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano com vidas, né? Então, aconselhar, orientar, ir nos lares, né? Então, isso foi o Senhor ele foi dando estratégia para nós. Então teve um apoio da família, esposa, filhos. Sim, Então, todo mundo engajado aí nessa grande obra. sim, todos, todo Então mundo. isso é fundamental, porque a família é a célula, eu costumo dizer,
que a família é a célula máter da sociedade. Então, Então, todos. então a família é a base de tudo. Uhum. Então, se a gente não tem o apoio da família fica, né? É. É os alicerces. Uhum. Então, isso é fundamental. Eu anotei algumas coisas aqui da sua trajetória de vida e ministério, é, que com certeza foi muito marcante na sua vida, a sua consagração ao apostolado. Conta pra gente como foi isso, nesses dias, como tudo ocorreu. Dá para o senhor contar um pouquinho pra gente aí? Qual foi a pergunta? Vou fazer. Não, você vai cortar depois? Você arruma então. Com certeza. Fazer mais uma pergunta para o senhor aqui. Com certeza foi um momento marcante na sua vida aí, a consagração ao apostolado. Conta pra gente como que foi tudo isso. Hoje você é um líder de uma igreja. Conta pra gente como que tudo aconteceu. O nosso, a nossa consagração do ministério, pastor, como bispo e como apóstolo aconteceu já, o Senhor já tinha marcado já o dia e a hora, né? Em Itaquera, depois foi Zona Norte, né? E ali pelo o Rabi, que hoje o Senhor recolheu, não está mais conosco, o Senhor recolheu e era para ser a consagração em Itaquera. Aí a gente começou a orar. Aí depois foi para Zona Norte. A gente começou a fazer um trabalho muito forte na Zona Norte, cura e libertação na Zona Norte. Aí depois a gente retornou para o ABC. E aí a gente começou a orar e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Foi aí onde tudo começou a consagração pastoral, né? Sim, Depois do pastoral, aí também veio do bispado, depois, na sequência, depois de 2, 3 anos, mais ou menos, se não me falha a memória, veio o apostolado também, que foi muito marcante, né, na nossa vida, no nosso ministério, foi muito sim, marcante no nosso ministério, e não só para mim, mas por membros da igreja, que ficou todo mundo impactado com a presença do Senhor, com a promessa que o Senhor já tinha falado, que o povo já estava já presenciando tudo aquilo ali, o povo caiu ali em lágrima, todo mundo ficou chorando, mas não chorando, mas sim de alegria, né? O povo ali começou a se abraçar, sentir presença a de Deus. presença de Deus, né? Então ali foi muito marcante a nossa consagração do nosso ministério e do meu também. Quando eu falo ministério, eu falo o meu ministério num contexto geral. Sim, é a presença de Deus que faz toda a diferença. Você tem uma trajetória de vida e fé ministerial e, como o senhor falou, começou lá desde um cooperador, hoje o senhor é um apóstolo, mas continua exercendo o ministério vocacional para o qual Deus te chamou, que foi para ganhar vidas para o reino de Deus, né? E através da sua vida tem impactado vidas, porque Deus nos chama para impactar vidas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e Deus nos usa como instrumento para fazer a diferença no reino dele. Então não tenho dúvida disso. O Deus que faz a diferença em nossas vidas, é Ele que faz, né? Ele que move sobre nós, é a presença dele que move as nossas vidas. E com certeza, como diz, eu vou perguntar mais uma pergunta aqui, baseada no texto bíblico. Os sinais seguirão os que querem. Fala um pouquinho para sinais, milagres que o senhor tem vivenciado ministerialmente. Se eu começar a falar aqui, é muitos. Mas fala, fique à vontade. É Vamos, muitos que o Senhor tem feito fique à vontade. e está fazendo até hoje no nosso meio, na nossa igreja, né? O Senhor ele tem feito coisas que até eu fico meio assim impactado, né? Fala de meu, eu falo assim, será que é isso mesmo?
O povo, Posso né? contar uma só para quebrar o gelo? Ah, Eu sei que você vai contar uns milagres poderosos aí. Eu costumo dizer que Jesus é tão bom, que ele curou até a sogra de Pedro, meu irmão. Fique tranquilo, tá tudo certo. Ô, glória! verdade, é verdade. Glória a Deus. E quando falamos de milagres, de o povo ser impactado com a palavra de Deus, né? Eu lembro agora no congresso que eu ministrei em Itaquera, quando eu estava pregando lá, no meio da mensagem, pregando lá, uma jovem que estava sentada no banco, né? Ela saiu do seu banco, porém eu já sabia que tinha algo errado dentro daquela moça, entendeu? Eu já sabia que tinha algo errado dentro dela ali, entendeu? Então, no meio da mensagem, quando eu chamei o povo, e ali ela começou a ficar inquieta, ela não ficava no canto, entendeu? Ela começava a sair para um lado e para o outro, e aquilo ali chamou muita atenção, não só minha, mas sim do povo que estava presente ali. Então, ali, Deus tomou a sua igreja ali com o Espírito Santo de Deus, e o demônio que estava possado sobre aquela moça caiu por terra, porque a intenção do inimigo era matar não só ela, mas matar o filho dela que estava com ela. Meu Deus. Então aquela moça foi liberta Foi naquele momento. liberta, Porque o foi, diabo veio roubar, matar e destruir, né? foi liberta. Jesus deu vida para ela naquele momento. Foi liberta. Teve pessoas que nunca tinham visto uma cena daquela dentro da igreja. Teve pessoa que estava ali, naquele momento, naquela hora, naquela data exata, que não tinha visto uma cena daquela. Se eu contando agora para você, alguns acreditam, outros não acreditam. Só acredita vendo. Prova para você dentro da É que Bíblia. nem eu tomei, então. Já falou, você entendeu? Né? É, Então, isso deixa aí, eu tocar aí, né? Para ver se é mesmo, entendeu? né? Não, se é verdade mesmo, deixa eu tocar. Eu não Mas a preciso Bíblia tocar de fala que mais verdade, né? bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, né? Sim. Nós Eu, não vimos, mas nós cremos. exatamente. Eu preciso ver, preciso apalpar para ver se é verídico mesmo, se procede isso, essa informação. Entendeu? Então, para a honra e glória do Senhor, aquela moça foi liberta, aceitou Jesus, entendeu? Voltou aos caminhos do Senhor, né? Almas almas foi salva, né? Isso é muito importante, congresso, aniversário, tudo isso tem que ter a salvação de almas. Salvação de alma é primordial, né? Primordial. Então, o alcance do Evangelho. Salvação, a libertação, é tudo isso, né? Uhum. Que é fundamental. Libertação, cura, são algo que faz parte aí que eu estou vendo na sua vida, ministério. E me fala assim, uma experiência inesquecível para a gente. Experiência. Algo inesquecível, algo que marcou assim, uma cura, um milagre, uma provisão de Deus, alguma coisa que impactou aí. É, como eu falei, né? Na verdade, quando falamos de impacto com nossas vidas, foi o que me chamou a atenção também foi da minha esposa, né? Quando o Senhor batizou ela com o Espírito Santo. Impactou muito, porém eu não estava presente. Ela estava num. Não sei, eu não lembro agora se ela estava num congresso, mas eu sei que foi próximo de lá, foi em São Caetano do Sul. E eu estava no trabalho, e quando eu cheguei, né? E ela sempre falava para ela, Jesus vai te pegar, Jesus vai te pegar, Jesus vai te pegar. Quando você tem um encontro com Jesus, você vai ver só, o negócio é tão marcante que você até tenta explicar e você não consegue, entendeu? Você não consegue explicar aquele encontro, né? Você até tenta falar alguns pontos, Sim, sim. entendeu? Mas quando você é batizado com o Espírito Santo de Deus, vamos dizer assim, é um, é um particular de você e Deus, entendeu? E aquilo ali chamou muita atenção quando eu fiquei sabendo que o Senhor selou ela com o Espírito Santo de Deus. Então isso foi algo que marcou a sua vida, porque eh, a família todinha ali, a presença de Deus ali, revestimento espiritual, né? Sim, 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 Revestimento espiritual. Então, sim. e o senhor orando por vidas sendo batizadas, e a sua esposa ali aguardando o momento do batismo com o Espírito Santo. Então, isso impactou a sua vida, né? Sim. Fala um pouquinho mais aí da Assembleia de Deus. Avivamento Ministério de Santo André. Assembleia de Deus, Avivamento, Ministério Santo André.
Isso. Tá ali no bairro do Sacadura Cabral, por ali, aquela região que você falou, né? Fica localizada, a nossa igreja fica localizada na Rua Lauro Miller 630, Sacadura Cabral, Santo André. Glória a Deus. E já chegou em outros lugares também. Já cresceu? Tá crescendo? Falou Tá. 7 anos de ministério, né? A gente estava com outra igreja em São Bernardo do Campo, aí a gente fechou. A gente também tem um trabalho ali no Ipiranga. Ipiranga não, ali é Sacomã. Sacomã. A gente tem um trabalho ali no Sacomã também, né? Mas eu creio que o Senhor vai dar estratégia aí pra gente expandir aí o ministério. Vai rompendo em fé. Rompendo em fé. Isso. Não importa as dificuldades, mas seguindo adiante. Sim, a gente tem que entender que no nosso caminho da fé, a gente vai encontrar milhões de obstáculos, milhões de dificuldades, entendeu? Mas a gente tem que crer e confiar que quem fez a promessa foi Deus. Se ele fez a promessa, a gente tem que crer e confiar, porque ele é soberano. Se Cristo comigo vai, eu irei, né? Sim. Não é assim que diz o verso do hino? Então não é tempo de parar. Não, Só não. tenho a dizer para o pessoal que está chegando agora, é tempo de parar? Não. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 em diante, que tudo tem um tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Esse tempo quem determina é o Senhor Jesus Cristo. Se ele determinou, então confia e acredita. Se você analisar no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 1 em diante, ele vai dizer assim: Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas, daquilo que tu não sabe. Então a gente tem que crer e confiar no Senhor. Com certeza. A nossa fé é uma fé inabalável, né? Então fala muito da perseverança, né? Então, você que está nos ouvindo, persevere, não desista, não pare no caminho, siga adiante, né? Jerusalém é logo ali, né? Sim. Mais um pouquinho de tempo. O que é de vir virá e não tardará. O Senhor Jesus virá buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, né? Que nós possamos permanecer firmes e fortes, como o apóstolo Paulo está aqui conosco, que nos dá essa honra de compartilhar conosco da presença de Deus, do mover de Deus, da sua vida de ministério, né? Mesmo com diante de lutas, como você falou, começou numa garagem, um negócio pequeno, mas a porta que Deus abre ninguém fecha. Não, imagina. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, Ele que dá. e fecha e ninguém abre, né? Então é ele, a chave está na mão dele. Tudo está na mão dele, na verdade, né, apóstolo? Nós somos dependentes de Deus. Todos nós, servo e serva de Deus, nós somos dependentes de Deus. Em todo tempo, nós somos dependentes de Deus. Sem ele, a gente não consegue fazer nada. João deixa bem claro, sem mim, nada podeis fazer. Entendeu? Então tá escrito dentro da palavra. Então nós somos dependentes de Deus 24 horas, né? Então a gente tem que crer, confiar e acreditar no Senhor. E isso é fundamental, né? Isso. É fundamental. Então isso aí fala de uma vida com Deus, andar com Deus. A Bíblia é cheia de exemplos. Eu gosto muito de usar o exemplo de Enoque, que ele andou com Deus e não mais se viu. Sim. Deus o tomou para si. E a Bíblia fala que ele viveu 365 anos e andou com Deus. E o ano tem 365 dias. Se a gente figurar o que Deus quer de nós, Deus quer que nós andemos na sua presença todos os dias da nossa vida. Não importa a circunstância, dificuldade, mas que nós possamos caminhar, que possamos andar na presença de Deus e não desistir, porque aqui a Bíblia diz o quê, apóstolo? Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, não é assim? Sim. Então a nossa vitória, você que está nos ouvindo, não é no começo, nem no meio, mas a nossa vitória está no final. A Bíblia diz no livro do Apocalipse 3, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então isso aí é a nossa vida com Deus, nossa vida ministerial, que nós possamos seguir adiante até que ele venha. Porque ele logo ele está vindo aí, né?
Sim. Tá escrito É, já, né? Os sinais estão é. acontecendo. Como diz o hino da harpa cristã, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos a sua vinda. Não é assim? Sim. Então nós temos que caminhar. É, todo ministério enfrenta lutas. É, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou e de que forma a sua fé sustentou o Senhor nesses momentos? Todo ministério enfrenta lutas. É isso? Isso. E Tá, dificuldades, tá. é, desafios Sim, quando e falamos prova de, a nossa fé, né? sim, quando falamos de desafio, quando falamos de provações, quando falamos de luta, o Senhor ele deixou bem claro, né? Ele deixou bem claro. Se você for analisar o texto da Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai, livro do Êxodo também, você vai ver que Deus, quando ele dá uma ordem para Davi, ele sabia que ia enfrentar lutas, dificuldade, afronta, obstáculo no meio do caminho, porém, ele falou para não parar. Como ele falou para Josué: Josué, olha, não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Siga o foco sou eu, tá? Moisés, também. Então, luta, todos nós vamos passar por luta, nós somos provados, né? Quer mais prova que Abraão? Quer mais prova que Abraão, nosso pai na fé? Abraão, ali Deus testando a fé dele, né? Pegou o que que ele tem? O que que ele tem que ele ama tanto, né? Então ele foi, pegou, preparou todo o cenário, mas Jesus preparou um cordeiro na hora para ele. Entendeu? Então, luta, enquanto nós estiver aqui na terra, nós vamos passar por luta, nós vamos ser provados até a volta de Jesus, para não parar no tempo. Então, para mim, eu sei que a dificuldade ela é diária, ela é constante no nosso meio. Tem coisas que vêm para querer nos abater, para deixar triste, cabisbaixo, para querer largar tudo, entendeu? Se você analisar hoje quantos e quantos pastores, líderes de igreja, até amigo meu, pastor de igreja, falou para mim que não quer mais dirigir igreja. Ele tá esgotado, ele já tá no limite dele já. Sabe por quê? Porque ele faz do bom e do melhor, mas pô, o povo sempre fala que não tá bom, não tá bom, aqui não tá bom, aqui não tá bom, aqui não tá bom. Ou seja, o que é bom para você? Hã? O que é bom para você? Hã? Porque ele dá vida para as ovelhas e as ovelhas não reconhecem. Porém, a gente não tem que. O reconhecimento não tem que vir de nós, daqui da terra. O nosso reconhecimento vem do céu, Com certo? certeza. Porém, os pastores de igreja, ele é ser humano, ele é carne. Ele tem uma vida normal, como qualquer um tem. Entendeu? Como você, como jovem, como adolescente, entendeu? Ele tem uma vida normal. Porém, o povo ele pensa que os pastores, ele já é o super, ele não é o super. Ele é um ser humano normal como você, Sim, com certeza. entendeu? Então o povo ele tem que Dependente de Deus, que exatamente, precisa das orações da membresia, precisa de uma mão amiga, precisa de um exatamente. conselho, de uma ajuda, de um ombro amigo, e muitas das vezes não tem. Exatamente, Porque entendeu? muitas das vezes o pastor é aquele que sofre sozinho, Sozinho, chora calado, chora calado. entendeu? Não que Então, esteja sozinho, porque a presença sim, de Deus, sim, sim, mas o povo ele tem que entender que os pastores ele tem uma vida normal, entendeu? Ele tem uma vida normal, ele tem uma família, entendeu? Ele não é um super, ele tem uma família, ele tem uma vida. Tem momento que ele vai chegar assim e vai falar assim, ô pastor, preciso dialogar com o senhor, preciso compartilhar algo com o senhor. E o senhor ele vai dar ouvido, ele vai expressar tudo que ele tem para falar. Entendeu? E hoje tem pessoas que falam assim, não, eu não vou escutar o que você tem para falar para mim, entendeu? Então isso é luta, é tristeza, é preocupação, vem a depressão, vem um monte de coisa. Quantos e quantos pastores aí estão tirando sua própria vida? Por que será? Entendeu? Por que será? Muitos pastores estão aí, todo mundo isolado, não estão exercendo mais a função
de pastores. Por que será? É um negócio que a se pensar, é um caso a se pensar. Porque o pastor, a liderança cristã, como o senhor falou, por detrás de um líder, tem um homem, tem um pai de família, Sim, tem um esposo, tem um filho, é, tem um ser humano que precisa ser assistido muitas das vezes e, se preciso, até de passar por um acompanhamento, sim, né? Então, isso nós sabemos que isso é fundamental. Mas a igreja, independente dos desafios enfrentados, a igreja ela não para, ela continua crescendo. E, com certeza o senhor já viveu conflitos, dificuldades, como o senhor tem relatado aqui, desejo até de parar, de desistir, isso? sim, Correto? correto. Momento, desejo de desistir, parar, mas o senhor escolheu continuar, é isso? É, sim. Momento, Que a chamada ministerial na sua vida, porque assim, o cenário, a gente sabe, se a gente for usar um cenário globalizado, a gente vai ver tudo isso e muito mais que o senhor tem relatado aqui, né? Situações adversas. Mas nós sabemos, eu costumo dizer assim, o ministério não tem volta. Do meu ponto de vista, o ministério não tem volta. Que a própria Bíblia, a palavra de Deus, diz que aquele que lança a mão do arado não deve olhar para trás. Nós temos que seguir adiante. Porque é que nem a parábola diz dos talentos. Teve um lá que pegou e escondeu o talento. Só quando o dono chegou lá, quando Deus vier pedir conta de nós, ele vai querer saber que a gente fez aquilo que Deus colocou na nossa mão, resumindo em miúdos. Não é assim? É Então, o verdade. ministério, além de tudo, é uma responsabilidade que Deus nos chama, capacita e envia. Não que seja fácil, como diz o mais jovem, que a vida não é um morango. E a vida ministerial, como o senhor disse também, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Do meu ponto de vista, isso é relação à chamada ministerial, essa palavra. Que não são todos que são pastores, não são todos que são apóstolos, não são todos que são evangelistas, não são todos que são profetas, nem doutores, que é os dons ministeriais que a Bíblia diz, não é todo mundo que é presbítero, e assim por diante, missionário. Mas sabemos que é uma chamada, é uma capacitação de Deus, e, e o Senhor é um exemplo de um homem que escolheu continuar a sua trajetória de vida e fé. E o Senhor não parou. O Senhor permanece firme e forte. Sim. Então, isso é um exemplo para os que estão chegando agora, que estão em dificuldade. Não desista. Se for preciso, peça apoio, né, a pastores. Procure ter uma cobertura. Não esteja sozinho. Faça parte de um conselho de pastores. Faça parte de, se filie a uma convenção que seja, uma organização de igrejas, mas que não esteja sozinho, né, pastor? Isso. Porque tem muita gente que, às vezes, quer andar sozinho, aí quando precisa de um apoio, não tem ninguém para ouvir ele ou ela. E o que o senhor tem a dizer sobre isso daí? O pessoal que está chegando agora. Primeiro, as pessoas hoje, ela precisa ter uma cobertura espiritual, entendeu? Hoje tem muitas Ah, pessoas desigrejadas. isso é um mal desse século. Tem um monte de pessoas hoje que não tem mais comunhão, tá? Não tem mais comunhão, não tem mais aquele amor, aquele respeito, aquela raiz, você entendeu? De antigamente, não tem, E entendeu? Hoje, para você ter, hoje tá difícil formar obreiro. Tá difícil formar obreiro. o senhor falou uma coisa fundamental, não cortando a sua fala aí, inclusive uma frase que eu costumo usar muito, falar sobre isso daí. É, que a Bíblia diz que nós não devemos nos apartar da Assembleia dos Santos. Não é a Assembleia de Deus, não, tá? A Bíblia fala Assembleia dos Santos, é o juntamento da fé, é a congregação de Deus, é o povo de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nos afastar. Uhum. O senhor falou dos desigrejados. Muita gente acha que ele pode adorar remotamente. Sim, é possível, né? Mas não isenta o papel da igreja física.
Não isenta o papel da igreja física. O senhor falou outra palavra também muito importante, que você só encontra dentro da igreja. Em nenhum outro lugar você vai encontrar essa palavra que o senhor acabou de falar. E essa palavra chama comunhão. Essa palavra comunhão, no original, diz koinonia. No grego, fala koinonia. Comunhão entre irmãos. Então, só na igreja de Jesus que a gente encontra pessoas diferentes, pessoas com pensamento diferente, pessoas imperfeitas, pecadores, mas remidos pelo sangue do Cordeiro. Não é assim? O senhor vive isso todos os dias. Pessoas imperfeitas, mas quando se ajunta, por que dá certo? Cada comunhão. Por isso que nós não podemos se apartar da igreja, não podemos deixar de participar do corpo do sangue, porque aquele que não participa da Santa Ceia não tem parte com ele. Aí entra a responsabilidade como cristão. E você que está nos ouvindo, com certeza Deus vai colocar no seu coração alguma igreja para você fazer parte. Meu querido, não esteja sozinho. Não esteja sozinho, desigrejado. Mas se junte a uma comunidade, não importa a denominação, uma igreja que pregue a genuína palavra de Deus, para que você possa viver o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a comunhão em Cristo Jesus, que é a koinonia verdadeira, onde todos estão reunidos num só propósito. Daí dá certo, porque Jesus está no meio. Sim. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A igreja está aqui. Glória a Deus. É, Isso é muito importante. nós podemos sentir a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Estou sentindo ele aqui, apóstolo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A multiforme graça de Deus. Aleluia. Que maravilha, né? Então, fala um pouquinho mais dessa comunhão aí, rapaz, que coisa linda. Comunhão é uma palavra-chave do cristianismo. É a junção, o ajuntamento da fé. O povo junto para adorar a Deus. Quando falamos de comunhão, nós falamos de responsabilidade com o Senhor. E quando falamos de comunhão, é você se entregar para o Mestre, para o Senhor, entendeu? É comunhão com a sua liderança, comunhão com a sua igreja, comunhão com o próximo, entendeu? Respeito, entendeu? Com a sua liderança. Então, é o que está faltando hoje no nosso meio, entendeu? Hoje, se você colocar um jovem, um presbítero ou um missionário na disciplina, ele não vai ficar mais no ministério, ele vai procurar outro ministério, ou seja, sai e nem pede a benção. E detalhe, a pessoa aceita a pessoa e não pergunta qual foi o motivo que saiu do ministério, entendeu? Então hoje está acontecendo muito isso, entendeu? Acabou, não tem mais aquele respeito, aquela essência, entendeu? Dentro das igrejas. As pessoas hoje, no meu ponto de vista, as pessoas hoje querem que o evangelho se adapte ao seu modo de vida. Mas, na verdade, nós que temos que se adaptar ao evangelho de Jesus, né? Exatamente. E negar a si mesmo e carregar a sua cruz e seguir adiante. Então, cada dia é uma renúncia. Sim. Todo dia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou isso. Sim. E a nova criatura também, a nova vida em Cristo Jesus. E não tem como a gente viver mais os velhos rudimentos, viver mais o mundo e seus deleites, as suas concupiscências, mas viver uma nova vida em Cristo Jesus, né? Sim. A palavra do Senhor deixa bem claro o ensinamento que ele deixou para os discípulos. Deus, ele deixou a palavra dele chave para discipular, certo? Discipular o quê? A igreja, discipular os membros da igreja, certo? Adoração, a comunhão, servir. Eu estou aqui para servir. Creio eu que o Senhor está aqui para servir. Sim. Todos nós estamos aqui para servir. Eu sou Servir servo. ao reino. Eu sou servo. O Senhor é servo. Sim. Servir o reino de Deus, entendeu? E isso é muito importante para a amada igreja. Evangelizar é muito importante. Por que hoje as igrejas hoje estão vazias hoje? Por que será? Por que será que a igreja hoje? Você vai para o culto hoje, você encontra 5, 10 pessoas. Por quê? O templo grande, você tem um templo
que acomoda mais ou menos 300, 400 pessoas. Você chega dentro da igreja, tem 30 pessoas. Como que fica o coração de um líder da igreja? Como que fica um coração de um pastor, de uma liderança, vendo tudo isso? Se você pegar o histórico, a ficha técnica da igreja, tem 200 membros, porém só vai 30. Como que fica a mente do pastor? Como que fica o dia a dia ali? E hoje nós vemos que é fundamental o evangelismo. Sim. É. E Tem que muitas ter, tem que ter evangelismo. ter. Não tem como a igreja ter um crescimento, como o senhor falou aí, e não ter as inserções missionárias, né? Porque, na verdade, é responsabilidade da igreja mesmo. Sim, nós temos três É, características para nós é, abordar aí. Primeiro, sim, evangelismo, evangelismo, oração oração e consagração. e consagração. Nós vemos três características. Se a igreja não tem esses três pilares, é impossível. Influencia no crescimento. Exatamente. Então nós temos três pilares para nós trabalhar, né? Os líderes, ele passa a visão para os discípulos, vamos colocar discípulo, Sim, né? Para a igreja. Porém, são poucos que acata, né? Não é todo mundo, entendeu? Então hoje o meio da comunhão que a gente está falando aqui, eu posso falar para os amados irmãos, ouvintes, internautas, hoje, né? Vocês são prova viva disso. Tem muitos que está faltando. A estrutura, a organização, entendeu? O líder, ele é o principal, ele é a chave da igreja, o líder. Se você for analisar, ele é o principal, ele é a chave, a liderança da igreja, né? E precisamos ter a coordenação do quê? Do serviço da igreja, os eventos da igreja, a participação da igreja. Então, tudo isso vai chegar ao quê? O engajamento, tem intercessão, né? Dos obreiros, das obreiras. Então, temos que ter a comunicação. Sem comunicação é impossível, irmão. Nós temos que ter uma comunicação. E o planejamento, a atividade das igrejas. Se a gente não tem uma comunicação, nós não tem uma atividade dentro da igreja, como que a gente vai conseguir? Não tem como. eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor aqui. Até aqui, olhando tudo que Deus já fez, qual a sua maior alegria no seu coração como apóstolo, pastor e servo de Jesus? A minha maior alegria é ver minha casa baseada, alicerçada na presença de Jesus. Essa é a minha maior alegria, ver meus filhos na presença de Jesus, não saindo dos caminhos do Senhor. Essa é a minha maior alegria, ver ele adorando, pregando, falando de Jesus. Essa é a minha maior. Todos os pais, todos os pastores, e falam assim: nossa, como o profeta Samuel diz, Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem pegado na nossa mão. Até aqui o Senhor tem Você tem nos ajudado. sustentado, tem nos ajudado, Ebenezer, eu e a minha casa. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E como Josué, né? Josué. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso é uma alegria Essa é a que minha contagia. Muito, muito, muito. Minha maior alegria é ver meus filhos na igreja louvando e agradecendo o nome do Senhor. Essa é a minha maior Tudo alegria. envolvido lá, ministerialmente. Todos envolvidos, né? Tem uma Ana Paula, que ela toca bateria. Olha, Tem uma Emily também, que ela toca teclado. Tem a minha filha, que participa do louvor também, né? Então a gente a tem. igreja completa, então, ali. A igreja ela é completa. Os né? agregados, os agregados. Os agregados já estão querendo reivindicar. O senhor conta esse negócio direito aí. Já tem genro, nora, neta, como que é aí? Conta esse negócio aí, entrega tudo. Aleluia. Então, nós temos a nossa filha Jennifer, ela tem 21 anos, ela tá namorando, né? Ela namora o Vitor, né? O Vitor Guilherme, estão namorando, estão aí. Focada, né? Na promessa do Senhor, focada naquilo que o Senhor tem. Já tem netinho já? Tem. Tem. Tem um Entrega Samuel. tudo, senão depois vão perguntar, faz esqueceram de mim. Não, tem um Samuel. Tem um Samuelzinho. Ah, o Samuel. Tem. Então já. O seu nome tem Samuel também, né? Tem. Meu nome é Paulo Samuel da Silva. Paulo Samuel. Vem do meu pai. Paulo Samuel da Silva. Isso, vem do meu pai. Meu Ah, pai era pai. Samuel. Ah, seu pai era Samuel? Era. Meu pai era Rapaz. Samuel. Meu filho primogênito chama-se Samuel. Olha aí. Profeta Samuel. Profeta Samuel. Tremendo, né? Então essa é a minha maior alegria.
é ver minha casa, a minha família debaixo da proteção de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Essa é a minha maior alegria. Não tem preço. Não tem preço. É uma alegria que transborda, Muito, que muito. te dá força. Me dá força. Você pode Ah, estar no seu pior dia, seu pior momento, mas quando você entra na igreja e vê seus filhos adorando e louvando o nome do Senhor, ali É, um, já ali você é uma injeção de ânimo. é injeção de ânimo. Eu falo, não estou sozinho mais na terra, né? Não tô, né? Então Já fez 4 filhos, mais neto, isso é muito importante. e genro, a galera, então já dá para fazer uma banda já. Eu A costumo, banda, o coral, eu costumo dizer, né, para assim, quando eu tô dando estudo, né, a gente costuma dizer que o genro ele tem que saber é, manusear bem a palavra do Senhor. Essa é a palavra-chave, né? Conhecer a palavra, meditar na palavra, para não falar nenhum tipo, umas coisas que não tá dentro, é, que tá fora da palavra, não né? tem que se Que tem vergonhar, a Bíblia diz. envergonhar, né? Então a gente tem que conhecer, né? Conhecer, como o senhor já falou, né? Conhecer a verdade vos libertará. Então, se você conhece a palavra de Deus, É a palavra de Deus que faz a diferença. muito. Não, não tem jeito, né? Essa Não, não daí tem. Não tem tem. A que. palavra do Senhor, A Bíblia é vida de fé, regra, né? ela é tremenda. Rapaz, eu vou fazer mais uma perguntinha que nós estamos quase caminhando aí para os tempos finais e confesso que já estamos com saudade do apóstolo Paulo, dessa entrevista maravilhosa. Ele contar da sua vida, ministério, família e milagres de Jesus, salvação de vidas, o transbordar da presença de Deus, que eu costumo dizer que faz toda a diferença. Fala um pouquinho do futuro aí, os planos aí para o futuro. Ganhar mais alma, qual que o senhor pensa aí no futuro aí, Ao ministerialmente? Conta pra gente. no futuro a gente pretende aí, em nome de Jesus, se o Senhor permitir, né? A gente abrir mais nossos templos, novos templos, né? Com a permissão do Eterno, juntamente com a minha casa, com a minha família, todo mundo em concordância, que a Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 3, né? Andará dois juntos se não tiver de acordo. Então, a casa, eu e minha esposa, a gente tem que estar de acordo, tem que estar conversando, Sim. né? Por mim, eu já tinha abrido mais igreja, de verdade, né? Mas falta é, é, pessoas, né, que queira compromisso com o reino de Deus. Não adianta você abrir uma igreja hoje, colocar um casal na frente e daqui um mês, 2 meses, entrega o trabalho. Tem que ter um preparo, né? Tem Então que tem que passar por um discipulado, preparo, tem que estudar, uma escola de tem uma escola obreiros. de obreiro, entendeu? Tem que saber bem, né? Conhecer bem a palavra, Que a né? igreja é a noiva A de noiva do Cristo. corpo de E Cristo, né? tem, a Então, noiva tem que cuidar bem, né? Não pode cuidar maltratar bem. na igreja. Não, tem que cuidar A igreja bem. tem que ser bem cuidada. Tem que cuidar bem. Que a Então, igreja tem dono. a igreja ela tem dono, então isso é muito Né? O importante. Isso é negócio é muito sério. importante. Muito, muito sério. Então, isso é muito sério. Então, tá no meu coração de abrir mais igreja, entendeu? Tô orando a Deus para o Senhor preparar, né? Para o Senhor preparar, homens e mulheres de Deus, né? Para estar junto no mesmo propósito, né? No meu coração é abrir fora, não só aqui, mais aqui em São Paulo, mas abrir mais em outros lugares, assim, Expandir. expandir o ministério, entendeu? O Ministério ADA, né? O Ministério ADA, que o Senhor colocou esse nome no meu coração, da minha esposa, da Bispa Edjane, né? Que a gente orou, né? Sim, A gente orou, apresentamos ao Senhor, né? Então eu creio que o Senhor ele vai fazer grandes coisas por intermédio das nossas vidas. E já está fazendo já, com e certeza. vidas estão sendo Com certeza, eu impactada. tenho Somente certeza. segunda-feira foi 7 almas para o reino de Deus, Glória a Deus. né? Então quem faz isso é Deus, né? A gente está num trabalho muito lindo da nossa campanha, na nossa igreja, né? Toda segunda-feira, vidas têm sido tocadas ali na nossa igreja, vidas que têm entrado no nosso ministério têm sido aquebrantado, né? Lavada a alma, né? Lavada a alma, entra abatido, triste, cabisbaixo e sai renovada. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então, é isso que me fortalece, que me deixa vivo, que me deixa feliz, né? Que dá ânimo para abrir mais igreja,
né? Mas a gente precisa de recurso. A gente precisa de recurso para estar abrindo igreja, abrindo mais tempo. Não é fácil, né? O Senhor prepara a terra, né? Ele dá recurso e a gente vai, né? Com certeza Deus irá prover o recurso. Eu creio em nome de Porque no, Jesus. no reino tem tudo. Tem tudo, tem tudo. Quando a Tá gente tudo. deposita, quando a gente. Deus quer, sabe o que de nós? Só fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É, Deus quer aí, o senhor falou uma palavra-chave. Pessoas determinadas para fazer. isso. É. Não se preocupe, o restante Deus ele provê. Sim, eu creio em O nome de recurso Jesus. está no reino. Eu creio em nome de É. Jesus. Eu tenho certeza que através da sua vida e ministério, vidas continuarão sendo salvas, libertas, renovadas, ativadas, transformadas, curadas, batizadas com o Espírito Santo, vidas, famílias restauradas para a glória de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai selar toda essa trajetória, essa caminhada, né? Pena que o horário não nos ajuda muito, a hora passa tão rápido, mas eu não vou perder a oportunidade de a gente orar, né? Amém. É Amém. de a oportunidade do Senhor fazer uma oração específica, né? Aqui pela Igreja de Deus na Terra, para que Deus possa expandir a sua igreja, que o Evangelho venha de Deus, o Evangelho de Jesus, possa ser conhecido nas nações, que não haja barreiras, que as fronteiras sejam rompidas e o poder do Evangelho, que a luz que resplandece nas trevas, né, possa resplandecer vidas e vidas possam ser transformadas. Então, quero que o Senhor ore por tudo isso, pela Igreja de Deus na Terra, pelo crescimento da igreja. Uma oração direcionada aí. Amém. Querido, vocês que estão chegando agora, vocês que estão nos assistindo, amém. Aqui quem está falando aqui nessa tarde, juntamente com o servo de Deus, é o apóstolo Paulo Samuel, da Igreja Assembleia de Deus, obviamente do Ministério de Santo André. Estamos aqui falando aqui da palavra do Senhor, falando aqui coisas aqui que vai edificar vidas, muitas vidas, e eu creio em nome de Jesus. Vamos orar aqui, apresentar a sua vida, a sua casa, a sua família, seus negócios, aquilo que o inimigo já tinha decretado para a sua vida. Nessa tarde o Senhor, ele vai jogar por terra, porque ele é fiel. Então, você que está entrando, você que está nos assistindo aí, em nome de Jesus, compartilhe com o máximo de pessoas aí, para a vida ser alcançada por intermédio das nossas vidas aqui, tá certo? Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com o servo de Deus, pastor Ivan, está comigo aqui nessa tarde, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ivan, pela casa dele, pela família, pelo ministério, que Deus venha abençoar. Ele já é abençoado, posso dizer isso, que ele já é abençoado, ele e a casa dele, mas que o Senhor venha realizar tudo aquilo que ele almeja, em nome de Jesus. Decreto nessa tarde, benção para ele, para a casa dele, para a família dele. Amém? Quero louvar a Deus também pela minha família, que Deus abençoe minha casa, né? Todos que estão aí nos assistindo, que Deus abençoe, família Ada, ministério da nossa igreja, que Deus abençoe todos os membros da nossa igreja, em nome de Jesus, tá certo? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo, todo-poderoso de Israel. Pai, estamos aqui, Senhor, nessa tarde, apresentando, meu Deus amado, esse trabalho, meu Pai querido, nas tuas mãos, Senhor. Vidas, meu Deus amado, Senhor, que venha a ser tocada. Vidas, meu Deus amado, que venha, papai querido Senhor, se deitar, se deleitar, Pai, na tua presença, Pai. Meu Deus, agora nesse momento, Senhor, todos que estão aí, Pai, nos assistindo, Senhor, eu quero apresentar, Pai, seja ela, seja ele, Pai, eu quero apresentar nessa tarde, meu Deus amado Senhor, Pai, aquele que está precisando de uma cura, meu Deus, aquele que precisa, papai, de um renovo, meu Deus, aquele que precisa também de uma porta, meu Deus amado, de emprego, ó Deus amado, aquele que tem causa na justiça também, Senhor, eu quero apresentar, meu Deus amado, Senhor, aquele
aqueles tua que estão bênção. presos, meu Deus, papai, que nas trevas, meu pai, que eu quero apresentar nas tuas mãos. Ó Deus amado, que o Senhor venha na frente, quebrando todos os grilhões, toda seta, meu Deus amado, toda palavra de peso, eu quero apresentar nas tuas mãos, meu Deus, agora, Senhor. Ó Deus amado, que nessa tarde, meu Deus amado, juntamente com o pastor Ivan, eu quero apresentar, meu Pai, que vidas, meu Deus, agora, Senhor, porque o Senhor é Deus que faz, que opera, que cura, que transforma a vida, Pai. Meu Deus, nessa tarde, meu Deus amado, Senhor, eu peço a Ti, meu Deus amado, Senhor, onde tiver uma vida, meu Deus, agora, Senhor, que queira, papai, que Ele tirar a sua própria vida, que o Senhor venha colocar os seus anjos agora, que o Senhor venha repreender agora, Senhor, todas as armadilhas, meu Deus amado, do inimigo, Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus, agora, Senhor, põe Tuas mãos santa e poderosa, Pai. Envia Tua comitiva de Confirma a anjo, meu tua Deus, agora, bênção, Senhor, meu em Deus. nome de Jesus Cristo, Nós papai, querido concordamos Senhor. com Ó esta Pai, que oração. nessa tarde nós estamos aqui, Pai, orando, pedindo a Ti, Senhor, a bondade, a misericórdia do Senhor. Deus, nessa tarde, meu Deus amado, o Senhor realiza, Pai, o desejo do seu filho, da sua filha, meu Deus amado, Senhor. Pai, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Ó Deus amado, nessa tarde, meu Deus amado, Senhor, eu não sei, meu Deus amado, o que o teu filho, a tua filha está pedindo a Ti, Senhor, mas a Bíblia me dá o direito, Senhor, que nós temos que clamar, Pai, como Jeremias, Pai. Jeremias clamou, Pai, e o Senhor respondeu. Nessa tarde, meu Deus amado, eu peço a Ti, Senhor, essa luta não é para a morte, esse evento também não é para a morte, essa dificuldade também não é para a morte, é para edificar a tua vida, a tua fé, a tua casa e a tua família. Acredite que você e sua casa vai vencer, porque Deus é maior. Se Ele é maior, nós vamos vencer. Se Jesus venceu, você vai vencer. Você vai vencer, sua casa vai vencer e o nome do Senhor vai ser Sim, glorificado. Jesus. Deus, nesta tarde eu peço a Ti, meu Deus, agora, nesse momento, meu Deus amado, o Senhor apresenta o Senhor, todos os líderes, todos os pastores, Senhor, papai querido, Senhor, que o Senhor venha agraciar com a Tua mão santa e poderosa, Senhor, meu Deus e meu Pai, toma a direção, meu Deus amado, o Senhor de vidas agora, Senhor, joga por terra toda opressão, toda depressão, meu Deus amado, Senhor, nessa tarde, meu Deus, agora, Senhor, eu apresento nas Tuas mãos, meu Deus, agora, Senhor, que a alegria possa reinar na Tua casa, que a alegria possa reinar no Teu trabalho, que a alegria possa reinar nos Teus negócios, porque Deus, Ele é fiel para realizar todos os sonhos. Meu Deus Sim, amado, Jesus. nessa manhã, nessa tarde, o Senhor venha revestir, meu Deus amado, não só a minha vida, mas a vida dos irmãos, Senhor, que estão nos assistindo, os testemunhos que vão ser edificados e for falado aqui, que venha a ser tocado e vidas, papai, venha a ser alcançada, meu Deus, agora, Senhor, nesse momento, meu Deus amado, eu só entrego nas Tuas mãos, Senhor, agora, Senhor, todas, Pai, Senhor, todas essas vidas, Senhor, que o Senhor venha tocar e o Senhor venha curar, o Senhor venha renovar, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu apresento nas Tuas mãos agora, Senhor, os hospitais, todos que estão passando agora, Senhor, por uma sala de cirurgia, aqueles que estão acamados, Senhor, eu apresento nas Tuas mãos, eu apresento o cárcere também nas Tuas mãos, Senhor, eu apresento a Cracolândia, os moradores, papai, que estão aí, Pai, debaixo do viaduto, estão numa biqueira, estão aí, Pai, isolado, eu apresento nas Tuas mãos, Senhor, que vidas, meu Deus amado, o Senhor venha tirar, venha resgatar e venha mostrar para a humanidade quem faz isso é o Senhor. Meu Deus, eu te agradeço por esse período, por esse momento, e o Teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus seja louvado e engrandecido. Apóstolo Paulo, obrigado. Deus te abençoe a sua presença, de compartilhar conosco, com alegria, toda a sua vida e seu ministério. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe. Eu que agradeço. Aos nossos ouvintes que nos estão assistindo, que Deus vos abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Nos siga nas redes, nos acompanhe, deixe o seu like, curta, compartilhe. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido mais um PalavraCast. Amém.